melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Olá a todos e todas, eu sou Marina Felipe, repórter da Exame, e hoje eu recebo aqui nos estúdios o Estevam Sartorelli, que é cofundador e co-CEO da Dengo Chocolates, o Mauro Homem, que é vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos da Heineken, e online participam também dessa conversa a Caroline Bussato, fundadora da Inside Lab, e a Fernanda Ribeiro, que é cofundadora e CEO da Conta Black, além de presidente do Conselho Administrativo da Associação Afrobusiness. Hoje a gente vai falar como as empresas podem transformar a sociedade e impactar a partir dos negócios. Obrigada pela presença, muito obrigada, Estevam, Mauro, Fernanda e Caroline. Eu queria começar essa conversa com o Estevam, entender um pouquinho do propósito da Dengo, que já nasceu com essa ideia de impacto social, né? Como que vocês trabalham para ter lucro, mas também gerar um impacto na sociedade? Olá, prazer estar aqui com todos vocês e falar desse tema que tanto nos apaixona. De fato, nós temos um privilégio de ter nascido como um negócio de impacto social em 2017, que teve como primeiro propósito, não único, gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. E por que esse tema é importante? Porque nós não acreditamos que existe ou existirá cacau sustentável se não existir renda sustentável. Renda é parte-chave para que condicionantes ligadas a trabalho infantil, trabalho escravo, desmatamento, não estejam presentes no contexto territorial. E o que procuramos fazer desde então, Marina? Desde então, nós temos dois mecanismos no modelo agrícola muito bem desenhado. Um deles é não monetário, no qual nós procuramos disseminar boas práticas de processamento de cacau de qualidade gratuitamente com qualquer produtor da região que queira se engajar mais na pauta de cacau de qualidade. E o segundo mecanismo e principal deles é um mecanismo de transferência de renda ou transferência de riqueza, que é um mecanismo de pagamento de prêmio de preço ao produtor. Apenas como curiosidade, no último ano, em 2022, um produtor de cacau de qualidade da Dengo recebeu em média 92% acima do preço de mercado, praticamente o dobro. E como que isso é possível? Isso é possível por dois principais elementos. Um deles nós somos um modelo de verticalização. Temos aí entre o produtor e o consumidor, nós dizemos que nós somos a ponte que os conecta. Isso faz com que parte do markup da cadeia ou da agregação de valor da cadeia seja melhor distribuído ou equalizado, por eliminar ocasionalmente especuladores ou margens que estavam agregadas em outros elos da cadeia. A cadeia cacau-chocolate no Brasil e no mundo, em algumas das suas configurações, às vezes, chegam a ter de 5 a 7 diferentes elos entre quem consome e quem produz. E fazemos isso também por buscar sermos eficientes.
Como negócio de impacto que somos, a primeira palavra da frase é negócio, não é por mero acaso. Negócio precisa gerar lucro. E lucro é fundamental para dar perenidade e sustentabilidade ao negócio. Então procuramos, sem dúvida, ter uma estrutura e formas de processamento que sejam eficientes, ágeis e que permitam a maximização dessa agregação ao produto, gerando um produto superior ao consumidor final, e ao produtor, por receber mais e ter condições de progredir na sua roça, na sua fazenda, na sua propriedade com dignidade. E aí eu queria aproveitar esse gancho, Estevão, para levar a conversa lá para Fernanda e entender como que a Conta Black ajuda também no acesso à bancarização das pessoas no Brasil, né, Fernanda? Porque além de ganhar o dinheiro, ter onde ter as suas finanças organizadas, como que isso acontece a partir do trabalho de vocês? Sim, agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com tantas pessoas que eu admiro. Bom, falando um pouquinho sobre Conta Black, ela nasce a partir do processo de inclusão financeira de pessoas pretas e periféricas e, consequentemente, isso acaba num processo de bancarização. Acho que é importante ressaltar que a Conta Black ela nasceu no pré-pandemia, então quando esse assunto da bancarização e principalmente a digitalização do processo financeiro não estava tão em voga, exatamente olhando esse nicho, né? Então, quando nós observamos as pessoas pretas e periféricas, a maioria delas, elas não eram bancarizadas, e a Conta Black ela nasce exatamente para resolver esse problema. E, para além disso, tem alguns outros dados e alguns outros problemas que a Conta Black resolve ao que tange a inclusão financeira e bancarização. Acho que a principal delas é o acesso ao crédito. Hoje nós sabemos que o crédito ele é negado 4 vezes mais para o empreendedor preto comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. E por que isso é super importante quando nós falamos de propósito, né? Então, nós já sabemos que esse empreendedor, quando ele consegue prosperar, então, quando esse negócio ele gera receita, existe uma modificação em todo o entorno desse negócio, né? Desse universo no qual esse negócio está inserido. Então, quando esse negócio é liderado por uma mulher, por uma mãe, ela investe na educação dos filhos. Esses negócios, normalmente, a cadeia de fornecimento deles está na mesma geolocalização. Então, ela potencializa outros pequenos negócios de pessoas pretas e periféricas, obviamente. E o terceiro ponto, ele gera renda para outras, gera renda e oportunidade de trabalho para as pessoas que também estão ali nesse entorno. Então, nós, como Conta Black, quando a gente olha o processo de bancarização, de inclusão financeira, a gente olha essa cadeia de uma maneira mais ampla, exatamente fomentando esse círculo virtuoso que se dá a partir do acesso ao dinheiro e de produtos financeiros para potencializar essas pessoas e esses negócios. E aí, quando a gente fala de potência nos negócios, achei interessante que a Fernanda trouxe o cenário da pandemia, né? A gente já ficou nessa ideia de novo normal, o que vai acontecer, mas eu queria voltar um pouco para trás, Mauro, porque bares e restaurantes foram muito impactados, né? Como que a Heineken atuou e continua atuando para ajudar esses negócios e também fazer com que esses empreendedores entrem na ideia de ESG com vocês quando trazem questões como reciclagem e outras metas que vocês colocaram como compromissos públicos? Legal, Marina. Obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui. Prazer estar com pessoas que estão debatendo esse tema de uma maneira tão bacana. Eu acho que, assim, do nosso lado, como Heineken, acho que o principal ponto ali na pandemia foi o entendimento do nosso impacto na cadeia de valor. Eu acho que não é simples num momento como aquele que a gente estava passando, né? E a nossa cadeia bastante vasta, quando a gente fala de bares e restaurantes, entender o impacto que isso gera na vida de muita gente, como é que a gente como companhia poderia de fato suportar. Então naquele momento eu tinha um suporte muito específico para a parte sanitária, mas também para a parte de
acesso a crédito, suporte no momento que os bares estavam fechados. E a gente trabalhou isso com alguns programas como o Brinde do Bem, por exemplo, e conseguiu alavancar, de alguma forma, né, a manutenção dessas atividades durante aquele período complicado e muito triste da nossa vida. Eu acho que na evolução disso, a gente percebeu como companhia, a gente precisava fortalecer o pilar social, né? Então, a estratégia de sustentabilidade da Heineken, ela tem um viés muito claro na parte de responsabilidade, né? Quando a gente fala do consumo moderado e equilibrado de álcool, acho que as campanhas icônicas que a marca vem fazendo há muito tempo, isso já estava bem endereçado. A parte ambiental, com toda a parte de descarbonização da cadeia de valor, né? A nossa parte de circularidade de materiais, a consumo de água, acho que isso estava bem endereçado. Agora, a parte social, de fato, acho que era uma oportunidade que a gente tinha. E acho que operando num país como o nosso, não era algo que a gente poderia simplesmente negligenciar e não dar um passo a mais, né? Então, acho que no pós-pandemia, a gente optou por estruturar, por meio do Instituto Heineken, que a gente lançou tem aproximadamente um ano, um entendimento mais amplo e específico da nossa cadeia de valor, no sentido de falar quem realmente toca a nossa cadeia de valor, que tem uma condição mais delicada, né, mais desafiadora. E a gente entendeu 3 públicos-alvos para trabalhar. Um deles é o de ambulantes, né, são pessoas que trabalham diretamente com o nosso produto, mas às vezes de maneira esporádica, num show, numa praia, num evento, né, então de fato a gente trabalha com esse público. O segundo de catadores de materiais recicláveis, que também toca o nosso produto ali na ponta final, né, e é uma condição muito vulnerável hoje, mais de 800 mil pessoas dependem da catação hoje no Brasil para sobreviver. E o terceiro eram jovens em situação de vulnerabilidade, muito focado no consumo equilibrado de álcool, que a gente já tinha um grande pilar, mas também no primeiro emprego. Porque esse jovem hoje no Brasil tem uma dificuldade muito grande de acessar essas carreiras e o que a gente quer é facilitar e desenvolver para que ele trabalhe não só na cadeia de valor da Heineken, mas esteja pronto para um entendimento mais amplo, né? Então acho que foi essa jornada que vem sendo trazida pela Heineken que a gente quer fortalecer e ser parte da solução. Acho que é isso que a gente busca todos os dias. E aí eu queria entender com a Caroline como que esse cenário de impacto social está de fato no Brasil, né? A gente está aqui com exemplos ótimos que mostram que é possível fazer, mas como que você tem acompanhado por meio do Inside Lab? Esse movimento do ESG está de fato acontecendo? Quais são os desafios? Oi, Marina, prazer estar aqui. Estevam, Mauro, Fernanda. Bom, acho que a gente pode... Primeiro, assim, a gente está aqui repleto de bons exemplos e a gente sabe também que as companhias estão olhando para um movimento de mundo. Mas o que eu queria voltar um pouquinho, né, do que são feitas as companhias, né? São feitas de pessoas como a gente, que estão olhando para o que sai nos noticiários, o que elas estão vivenciando, os nossos desafios, tanto sociais, né? O combate à pobreza, à fome, que voltou a ser um grande desafio, e começar a agir. Então, assim, o que o Mauro falou um pouquinho, né, que ele começa a falar dos públicos que foram mapeados, é as empresas pararem de olhar só para a linha do lucro, ou aquela palavra em inglês, né, os shareholders, que são os acionistas, e começar a entender que a gente causa um impacto transversal, né, em toda a sociedade. Então, uma empresa causa impacto negativo na natureza, porque ela extrai os recursos para poder produzir, né, na sua cadeia de valor. Então, como que ela mitiga? Ou ainda, como que ela participa e olha para as externalidades e começa a agir? Eu tenho visto muitos casos e trabalhado com grandes projetos de empresas e de grandes lideranças que têm feito essa transformação. E não é por nada, mas eu acho que o Brasil tem uma grande vocação para poder liderar essa agenda, não só por toda a questão ambiental, Amazônia, etc., mas por tanto de criatividade que a gente tem aqui. Então, acho que a gente vai ver muitas coisas interessantes e que durante esse mês aí a gente vai também aprender com outras lideranças e se inspirar. Mas se inspirar só vale se for para agir. Essa ideia de que o Brasil pode liderar tem acontecido na Heineken, né? Tem iniciativas que surgem aqui, que são exemplo para o global. Como que está essa questão do país como uma liderança nos termos ESG? Eu acho que isso é muito legal, Mané. Primeiro, para a gente ter clareza de que a gente não precisa ficar esperando, né, uma matriz, definir grandes políticas, etc., que são importantes, eu acho que alavancam também ações, mas eu acho que o intraempreendedorismo, quando você está numa grande corporação, ele é muito importante. Então você precisa buscar inovação também para gerar esse tipo de impacto que a gente quer construir como sociedade. Eu tenho 2 filhas hoje, eu também quero chegar em casa e falar, não é que o papai só vende cerveja, né? O papai também trabalha para trazer um benefício, uma prosperidade mais ampla. Eu acho que é nesse sentido que você empreender dentro de uma organização te traz uma possibilidade diferenciada. Eu acho que para a Heineken Brasil tem sido um bom exemplo, né? A Heineken Brasil claramente é uma grande operação,
é onde a gente mais vende cerveja Heineken, marca Heineken no mundo, a segunda operação em volume quando a gente olha total, só atrás do México. E a gente tinha que ter um protagonismo mesmo para além do que a gente estava colocando nas políticas, né, de descarbonização, de responsabilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, a agenda social que eu comentei, ou a agenda de inclusão e diversidade, né, que a gente estabeleceu aqui no Brasil, certamente serviram de inspiração para outras operações no mundo. Então, se a gente conseguir impactar os nossos 14 mil colaboradores aqui e estender isso para os 90 mil que a gente tem no mundo, a gente vai fazer uma diferença, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é que, de fato, você precisa propor e boas ideias sempre serão aceitas no ambiente corporativo. E eu acho que a Heineken Brasil conseguiu tangibilizar isso bem. Tem um exemplo para dar para quem está assistindo? Acho que tem questões de meta de carbono que são diferentes aqui. Tem acho que um grande exemplo. A gente tem, por exemplo, nossa ambição de descarbonização da cadeia até 2030 na cadeia própria, na cadeia estendida até 2040. Isso é muito legal, muitas companhias têm. Eu acho que é importante que o setor privado seja parte dessa solução e, de fato, só os governos não vão conseguir resolver. Mas a gente ficou pensando como é que a gente materializa isso para o nosso consumidor que tem que fazer parte dessa cadeia. E a nossa decisão naquele momento foi traduzir isso com um projeto específico que foi o Heineken Energia Verde. Então, a nossa campanha icônica sempre foi água, malte, lúpulo e nada mais. É essa a composição dos ingredientes de Heineken. E a gente lançou um quarto ingrediente que era energia verde dentro da nossa fórmula. E o que isso queria dizer? Queria dizer que a gente estava trazendo a descarbonização na nossa cadeia produtiva primeiro e depois estendendo isso para clientes e consumidores. Então, a gente lançou, por meio, né, do que a gente chama de geração distribuída, uma plataforma onde você, cliente Heineken, bares e restaurantes, ou consumidor Heineken em algumas localidades, você acessa uma plataforma, faz um cadastro e a gente ajuda no back-office da tradução disso para a concessionária de energia elétrica. E você começa a receber energia na sua casa, sustentável, né, de fontes renováveis, e obviamente isso ajuda na cadeia geral de carbono, mas é uma forma de você tangibilizar isso para o seu cliente consumidor. Então acho que isso é uma forma muito concreta de falar, olha, isso é além do discurso, isso também passa para a prática e acho que gera valor também para as marcas que a gente trabalha. E aí eu queria entender com você também, Estevão, como não só fazer esse impacto social, como a gente vem comentando, mas garantir a sustentabilidade pensando no lado ambiental, quando tem a produção de cacau. Ótimo. Uma das visões que mais me apaixona hoje sobre a discussão de sustentabilidade é um olhar sobre saúde sistêmica. A saúde de si, quando a gente pensa em oferecer para o nosso cliente consumidor chocolates que levam menos açúcar, mais cacau, uma abordagem, como o Mauro colocou aqui, purista, menor número de ingredientes na fórmula, mas ingredientes de altíssima qualidade. Uma ótica de saúde do outro, então essa preocupação que o social, que a gente já trocou um pouco aqui, que vai além, e um olhar da saúde do planeta. Então, nesse olhar de saúde do planeta, pautas que nós temos cada vez mais nos aproximado e discutido estão ligados a como a gente faz não só estímulo ao orgânico, mas também a estímulo à agricultura de agrofloresta ou agricultura regenerativa. Estávamos a falar aqui a oportunidade que o Brasil tem, inclusive, de, ligado à pauta da discussão climática, ter na agrofloresta ou na agricultura regenerativa um importante pilar de sequestro de carbono. E como procuramos fazer isso de uma forma simples? Hoje, 100% do cacau da Dengo advém de sistemas agroflorestais. O principal deles e mais conhecido no Brasil é o Cabruca. O Cabruca nada mais é do que um sistema agroflorestal no qual plantamos os pés de cacau na sombra da Mata Atlântica. E este modelo, por si só, ele tem uma beleza que nós batizamos de conservação produtiva. Ao mesmo tempo que você conserva a floresta de pé, você é produtivo porque você está gerando renda para quem possui ela. E estudos recentes que conduzimos, Marina, mostraram aí em finais de 2021 que apenas 1 hectare de cabruca sequestra cerca de 66 toneladas de CO2 equivalente. É praticamente o dobro do sequestro de um cacau plantado a pleno sol num sistema de monocultura. Isso sem falar de outras perspectivas. A gente não está falando aqui de água, que sabemos que com um modelo mais diverso, mais agroflorestal possível, o equilíbrio hídrico, a conservação e a produção de água nesse sistema é enriquecido, controle de pragas, controle de insetos, biodiversidade, fauna e flora. Alguns de nós aqui, ocasionalmente, conhecem o que é um sistema de monocultura agrícola.
Quantas espécies hoje, felizmente, você encontra ali? Pouquíssimas ou nenhuma. Então, essa questão do pilamento do solo, da desertificação dele, é a contramão do que uma agricultura do século XXI será. Então, nós acreditamos muito que a agrofloresta, que a agricultura regenerativa, sintrópica ou suas derivações são partes do novo modelo agrícola. O mundo precisa de mais pomares, o mundo precisa de mais jardins. E nós não temos dúvida que essa relação homem-campo ela é até mais rica e produtiva nesses modelos agroflorestais. Eu queria trazer a Caroline de volta, porque a gente está aqui falando de questões ambientais, e como que você tem acompanhado quando as empresas querem começar essa jornada ESG? Porque são muitos os temas, né? A gente poderia ficar aqui horas falando de cada um dos pilares da sigla, né? O ambiental, o social, a governança. Como que é essa estruturação para conseguir chegar num ponto de ter um resultado como a Dengo, a Heineken, e também a Conta Black vem falando por aqui? Pontos bem importantes aí do que o Esteban traz. Um deles, eu acho que primeira coisa é o apoio da liderança. Quando a liderança entende que olhar para essa agenda, não só do ambiental, mas do social, é prioritária e apoia profundamente a estratégia de salvaguardar o futuro, aí isso é um grande começo. Mas assim como toda agenda de inovação, é uma agenda que precisa letramento, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, precisa entender os impactos. E aqui vou trazer 3 impactos muito rápidos e claros, assim, né? E esses são estudos da McKinsey, que é uma consultoria especializada de estratégia, que fala que, primeiro, isso apoia muito na retenção de talentos, porque quando as organizações começam a fazer toda essa agenda, todos os talentos internos começam a falar sobre isso em casa, a ter mais orgulho, se engajar, então você gera realmente uma mudança da cultura e do clima organizacional. E eu posso falar disso na prática porque eu vi isso quando eu atuei aí numa agenda de inovação para o setor público, com a Caixa Econômica, que você realmente muda mesmo como que as pessoas se comportam. E é muito rápido e muito efetivo quando é feito de uma maneira muito séria. O segundo ponto, e esse ponto é o que interessa aí a todos os CFOs e os financeiros das empresas, é que você muda toda a relação com o fluxo de caixa. Você consegue captar dinheiro mais fácil, você aumenta a renda porque os consumidores se dizem propensos a pagar até 5% a mais em produtos que têm esse apelo sustentável, e isso só está começando, né? Uma tendência que só está começando. Então, assim, em termos de todo o fluxo financeiro das organizações, isso é um grande ganho. E o terceiro é todo esse olhar dos consumidores, né, que reagem bem e tem um outro apego à marca, né? A gente pode pegar as organizações que estão aqui e entender que o consumidor da Dengo é um consumidor diferente, o consumidor da Heineken, ele se importa com essa questão de energia verde e a marca está falando a língua dele. Então, assim, começa a entender isso. Depois eu acho que tem um processo grande na prática, né? Então, traduzir na prática. Então, treinar os executivos e começar a traduzir isso em planos e metas. Eu acho que ainda falta muito para a agenda ESG, da gente traduzir que isso não tem que ficar só no relatório de materialidade ou no relatório de final de ano de sustentabilidade, mas sim integrar ao longo de toda a estratégia da empresa e ser capaz de comunicar. Porque não adianta fazer coisas grandiosas se a gente não está contando, mas não contando como dono da verdade, como um passo dentro de uma jornada que é essa jornada do ESG, que ela é contínua e que a gente vai aprendendo com o tempo. E nessa ideia dos consumidores, eu queria trazer a Fernanda para a conversa no sentido de que as pessoas da qual a Conta Black está gerando acesso são consumidores, são empreendedores, têm um potencial de consumo e de geração de renda para o Brasil enorme, né, Fernanda? Como que vocês têm trabalhado para também mostrar isso para o setor privado, inserir essas pessoas na conversa, nas tomadas de decisão? Sim, acho que é super importante trazer um dado que nos mostra que 51% dos empreendedores formalizados do Brasil, eles são pretos. Então, a gente como Conta Black, a gente trabalha com algumas verticais para potencializar esses empreendedores e esses empreendimentos, consequentemente. Acho que a primeira delas é a questão do acesso ao crédito, como eu expliquei anteriormente, quando esse empreendedor ele acessa ao crédito, ele gera um círculo virtuoso. Acho que o segundo ponto é a questão da bancarização.
E para além de bancarizar, de só trazer esses empreendedores para esse sistema, a gente olha muito para o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros que respondem às especificidades desses empreendedores. Então, acho que é super importante ressaltar que quando a gente olha, principalmente para a população negra, o relacionamento, a forma com que essas pessoas se relacionam com o dinheiro, ela é totalmente diferente a uma pessoa não negra. Acho que muito por conta das estruturas do país, mas também como essa estrutura se transversalizou na vida de cada um deles. Acho que também tem um outro ponto que é legal trazer, que é a oferta de ferramentas de educação financeira. Hoje, quando nós olhamos para os adultos economicamente ativos, algo em torno de 74% está em processo de endividamento. Então, a Conta Black ela tem esse olhar transversal de não trazer ferramentas que vão fomentar exatamente o contrário, né? Então, manter esses empreendedores e toda essa cadeia nesse processo de endividamento. Tem mais um ponto importante que é o fomento do Black Money. O Black Money é o que nós chamamos da circulação financeira do dinheiro, né, entre as pessoas pretas, que é super importante para ganhar escala, acesso a mercado, e o último pilar, não menos importante, é a questão da empregabilidade de profissionais pretos dentro do mercado financeiro. Resumindo isso em linhas simples, hoje boa parte do sistema financeiro, na sua cadeia de valor, acaba empregando empresas de uma única pessoa, então MEIs ou empresas individuais, e a gente trabalha nesse processo de capacitação desses profissionais negros para que eles possam ingressar a essa área. Eu fiquei curiosa sobre a questão do endividamento. Como que vocês têm auxiliado para quebrar esse ciclo? Sim, acho que tem algumas formas. Acho que a primeira delas é quando a gente oferta produtos financeiros, eles já têm um custo totalmente abaixo do de mercado. Então, toda a nossa oferta de crédito, ela foi desenhada exatamente de uma maneira sustentável, e acho que é super importante dizer sustentável para os dois lados, né? Então, sustentável de modo com que a gente mantenha o nosso negócio ativo, mas sustentável também olhando para o nosso consumidor, para não mantê-lo nessa situação de endividamento. E acho que a segunda coisa, e a super importante, é ofertar ferramentas de educação financeira. E não somente da maneira formal, a qual a gente está acostumada, então, cursos, mas também de maneiras intrínsecas. Então, dentro do nosso aplicativo, a gente traz nano ferramentas que intrinsecamente ajudam nesse processo de educação financeira dos nossos clientes. O ponto que a Fernanda trouxe foi a questão da empregabilidade de grupos socialmente minorizados, né? Socialmente, porque a gente está falando de uma população de 56% no Brasil, né? Pretos e pardos. Como que vocês têm trabalhado essa questão de diversidade e inclusão, Mauro, para mudar e ter mais diversidade na liderança, por exemplo? Acho que esse é um tema fundamental e é uma jornada que a gente tem crescido bastante nesses últimos tempos. Felizmente, acho que não só um caso isolado da Heineken, mas o mercado em grandes empresas tem funcionado para a gente trazer mais diversidade para dentro das organizações. No caso da Heineken, a gente teve um primeiro foco em 2 grupos, né? O primeiro de liderança feminina, né? Então, em posições de liderança, a gente tem a nossa ambição de chegar em 50% em 5 anos. Esse foi um lançamento que a gente fez há quase 2 anos já, né? Então, a gente agora está chegando próximo aos 33% e evoluindo. Então, da onde a gente partiu para onde a gente está chegando, acho que está na tendência para a gente chegar nos 50%, que vai nos deixar muito felizes certamente até 2027. E no caso de pessoas negras, a gente tem o nosso compromisso, a gente foi uma das empresas fundadoras do Grupo Mover, que buscou, acho que disseminar e fazer esse letramento, inclusive, que a gente conversou aqui um pouco, e acho que demanda muito esse letramento também para inclusão e diversidade dentro das organizações. E a nossa ambição ali é chegar em pelo menos 40% de pessoas negras em posições de liderança.
Essa é uma jornada que a gente também parte ali da base dos 20 e poucos %, né? E aí não só Heineken, mas quando você olha o mercado como um todo. E o que a gente quer é não ficar só numa competição entre as organizações para buscar os talentos, mas que a gente consiga trazer cada vez mais talentos para todo o bolo, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente trazer também um insight diferenciado para o nosso consumidor e fazer disso uma vantagem competitiva para o nosso negócio. Vou dar um exemplo que a gente conseguiu materializar. A gente tem causas dentro das nossas marcas. Então, cada uma das nossas marcas do nosso portfólio tem um território de causa. E a gente faz isso muito porque a diferenciação só por qualidade, ela já ficou obsoleta. Hoje a gente precisa buscar uma outra forma de diferenciação para o nosso consumidor. E a gente tem percebido, especialmente para a geração Z, que a causa, né, um propósito, você defender alguma coisa e ser vocal como marca faz uma vantagem competitiva e te traz um pouco do que a gente chama de equity de marca, né, que é uma força de marca. E uma das nossas marcas abraçou justamente esse território. Então a gente tem a marca Devassa, que tem um foco muito grande em Norte e Nordeste, e a gente defende por meio dessa marca, né, a causa racial de equidade, porque é uma marca que já defende o tropicalismo, a criatividade brasileira, e a gente viu, né, por meio do suporte de todos os grandes eventos e festivais regionais que a gente tem, por exemplo, um suporte adicional que a gente pode fazer. Então, é uma questão de representatividade dentro da organização, mas também fora, nas campanhas de comunicação, nos eventos que você participa, nas equipes das agências que te suportam, e conseguir estender isso. Então, é mais ou menos por aí que a gente está trabalhando, e acho que é um começo de uma jornada ainda. A gente está distante do mínimo aceitável, eu acho que a gente está buscando agora, dentro das organizações, chegar nesse mínimo. E aí eu queria fazer um parênteses, que o Mauro falou do Mover, e a gente soltou há poucos dias um podcast com a Marina Peixoto, que é a CEO do Mover, Perfeito. e ela explica mais sobre essa organização, né? Justamente com essa ideia de não formar ali algumas pessoas que fiquem competindo entre as empresas, porque são cerca de 50 empresas por enquanto, uma meta para chegar em 100, enfim. Exatamente. Acho que é outro assunto que dá para acompanhar por lá também. Muito bom. E aí, Estevão, eu queria aproveitar essa ideia de regionalidades, né? O cacau hoje ele está com uma produção mais focada na região Nordeste. Como que vocês trabalham essa dimensão do Brasil? O cacau, Marina, ele tem limítrofes, naturalmente falando, de áreas no mundo que permitem sua produção. Temos ali um respeito de uma latitude próxima ao Equador, seja no Brasil, seja na África. No Brasil, cerca de quase 2/3 da produção, 60%, 65% da produção ainda advém do estado baiano. O segundo maior produtor é o Pará. Então, esses dois estados juntos representam aí mais de 90% da produção brasileira de cacau. No caso da Bahia, 70% do modelo produtivo está debaixo deste sistema agroflorestal, que é a Cabruca, que é um modelo único, internacionalmente falando, que pode ser ampliado, inclusive. Sem dúvida tem seus desafios. Temos discutido aí questões de como tornar a Cabruca mais produtiva, como nós conseguimos replicar modelos agroflorestais equivalentes. Mas temos, sem dúvida, uma questão do cacau com essa sua regionalidade. Ontem mesmo, em uma conversa, uma pessoa me perguntou, olha, a Europa é reconhecida no mundo como chocolates de altíssima qualidade, mas não se produz um pé de cacau na Europa. O Brasil é um país único no que tange a isso, porque nós somos o único país do mundo que somos produtores de cacau e temos um mercado de chocolate relevante. Isso é único internacionalmente falando. E o Brasil hoje, eu brinco que nós fazemos o melhor e o pior cacau do mundo. Porque produzir um cacau de alta qualidade, a natureza faz a parte dela. Nós precisamos fazer a nossa. Por meio do quê? Boas práticas de processamento, de cuidado. Em outras palavras, dengo, capricho, amor àquela amêndoa de cacau. Aquela amêndoa de cacau bem produzida, ela não requer subterfúgios de processo. Ela não requer aditivos. Alguns consumidores ocasionalmente acham que aromatizante, por exemplo, baunilha, é ingrediente básico e necessário numa formulação de chocolate. Isto não é verdade. Na grande maioria das vezes, a indústria se utiliza de aromatizantes para ocultar aquilo que nós chamamos de notas de defeito do cacau. Então, como o Mauro colocou, um alimento de verdade, uma bebida de verdade, ela pauta por poucos e bons ingredientes. A comida de verdade, ela vem da cozinha, não do laboratório.
E aí, Estevão, eu queria continuar com você para trazer um pouco da ideia da Fernanda de geração de renda versus endividamento. A partir do momento que esses produtores passam a receber mais, como que vocês trabalham também para que a comunidade tenha uma melhora e esse dinheiro não se torne algo esvaziado, né? O que é interessante notar sobre uma ótica de renda, e eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, independente dos setores e das cadeias produtivas que estamos. Vamos ser honestos, nós como gestores e pessoas de negócio, há alguns anos, temas como igualdade social, justiça social, prosperidade, renda, living income ou renda decente, eram temas que não estavam no repertório, no vocabulário dos gestores ou da liderança. E nós reconhecemos hoje que isso não vai ocorrer, essa transição socioambiental necessária, se as organizações, como o Mauro colocou aqui, não assumirem seu papel importante, até mesmo porque as principais organizações hoje do mundo já são empresas, não são mais estados. E como que a gente procura fazer isso na Dengo? De uma forma muito simplista, não dá para você abraçar todas as causas. Falar sobre propósito, falar sobre impacto socioambiental, não é querer gabaritar os ODS da ONU. Mauro colocou aqui, e eu pactuo desde sempre, o mundo não precisa de mais marcas. O mundo precisa de negócios com causas. Causas é o que faz pessoas se engajarem. E há dois principais mecanismos que, pela pouca experiência profissional que eu tenho até aqui acumulada, mostram pessoas se engajam com causas e com pessoas. Esses são os dois grandes motrizes. Ligados à renda no sul da Bahia, nós monitoramos desde 2018 a evolução da renda desses produtores. E temos ali um censo anual que nós procuramos entender nesse censo anual agrícola quais as condições de moradia, as condições escolares. E a gente percebe que, mesmo que timidamente, há evolução. Carol colocou aqui a questão da jornada, né? Nós estamos, sejamos bem honestos, nós estamos apenas nos primeiros passos da transição socioambiental que será demandada. Comentei com vocês no começo da nossa conversa aqui que no último ano, por exemplo, nós remuneramos o produtor de cacau praticamente com o dobro do preço de mercado. Mas mesmo assim, apenas 38% dos produtores no último ano atingiram o living income ou limiar do que a gente chama de renda decente. Então há muito mais por ser feito. Então nós não nos engrandecemos nisso, mas nós sabemos que há um papel chave central de não só nós mudarmos os modelos organizacionais, os modelos produtivos, mas acredito cada vez mais que a gente discute a temática do ESG, a importância de a gente desintelectualizar o tema, dar acesso a isso, porque se essa transição ela não ocorrer pela ótica do consumidor, ela não ocorrerá. É o consumidor que escolhe a cadeia que ele quer promover. É o nosso ato de consumo. Eu digo que num Estado democrático, o maior ato não é o voto, é o consumo. O consumo é que diz quem somos e o mundo que a gente quer construir. Então, não é um esforço danoso. Você consumir um chocolate gostoso e que você sabe que por trás dele, a propósito, além de ele ser gostoso, ele remunera melhor o produtor, reduz quantidade de açúcar, promove a agrofloresta e tantas outras causas que a gente diz hoje que nós temos uma floresta de propósitos e causas no negócio, que isso vai reverberando e vai engajando e vai fazendo com que as pessoas de fato enxerguem valor. Nós precisamos promover uma sociedade de consumo com significado, com prazer combinado a propósito. Isto é fácil? Não, mas isto é possível. A discussão da pauta ESG não é mais sobre é fácil, é difícil. O fácil já foi feito, não é por menos que nós chegamos no mundo como estamos. E o difícil, nós não queremos fazer. Agora a discussão do ESG, da sustentabilidade empresarial, é sobre a escolha certa, é sobre as melhores escolhas. E isto gera desafios, porque todos nós vivemos no mesmo ambiente macroeconômico. Temos aqui a escassez de capital, vivemos uma era de incertezas e ansiedades,
que fazem com que o principal desafio hoje do homem de negócio, da mulher de negócio, do profissional de negócio, seja ter equilíbrio. E isso é dificílimo. Saber equilibrar a rentabilidade do curto prazo com a rentabilidade do longo prazo. Essa é uma das discussões mais sensíveis, acredito, existir nas organizações hoje. E muitas delas não se apercebem que o fato da busca aficionada pela rentabilidade do curto prazo tem encurtado o lifetime value não só do seu cliente, mas como do seu próprio negócio. Temos que gerar lucro, rentabilidade, sim, hoje? Sim, mas tem que ser numa base equilibrada, não suprimindo as externalidades. Digo muito na Dengo e fora da Dengo que nós precisaremos, como sociedade, como consumidores, passar por um processo de reprecificação das coisas. O produto demasiadamente barato, alguém está pagando a conta. Se não é a sua saúde, é a saúde pública. Se não é saúde, é o outro. E se não é o outro, é o planeta. E nessa ideia do desafio, eu percebo conversando com as empresas que muitas vezes o desafio ainda está ali na ideia de tirar o ESG da área específica e trazer isso para a cultura da organização, para que todos consigam pensar em inovações que considerem os princípios ESG. E aí eu queria entender com a Caroline se essa minha ideia faz sentido e como superar esse desafio, de que não fique um tema de uma área de sustentabilidade, uma área do conselho ou da liderança, como você já comentou, e faça parte de toda a organização, Caroline. Marina, acho que esse é um ponto chave que você traz, porque a gente, bom, vou começar contando assim, né, que existem 3 estágios aí dessa agenda de ESG no mundo, assim, né? O primeiro é cumprir o básico, que para mim não é ESG, se chama compliance, que é cumprir as regras, que é condição básica para existir. O segundo são alguns movimentos incipientes, que é aquela coisa que faz uma doação, que olha para uma área apartada. E o terceiro é muito em linha com isso, é que você agrega e traz isso para dentro da estratégia do negócio. Por quê? Porque muitas vezes, e aí assim, Estevão trouxe muito isso, né? Para falar de ESG a gente tem que ser crítico. Por quê? Porque a gente está falando de futuro, a gente está falando de desafios que são novos para todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, o desafio de só colocar uma pessoa numa área apartada do negócio e sem orçamento não vai fazer a diferença. Essa pessoa e essa área de sustentabilidade, elas não vão ter voz. Agora, trazer isso para a centralidade da estratégia e fazer entender que não só governança é um tema de todo mundo, que é o G do ESG, mas também toda outra agenda e pensar como que alguém que está lá pensando em produto, pensa em uma embalagem que tem menos impacto, isso também é ESG. Como que alguém que está no financeiro está olhando os mecanismos de captação de dinheiro, como que capta um dinheiro, de repente um recurso incentivado que tem uma contrapartida. Enfim, é uma jornada de todos e tem que perpassar toda a organização. E também eu acho que a gente passa por um momento que as organizações se abrem um pouco para começar a olhar e ter esse olhar do que precisa ter acesso, aonde que cada um dos lados precisa conversar. Então, assim, se a gente pegar só a sabedoria de alguém que tem uma formação específica, vai ficar parco, vai ficar pequeno. Mesmo se a gente pegar todos os saberes da organização, ainda assim vai ficar pouco. Então, não só tem que transgredir dentro da organização, né, os seus silos, e ser um olhar de todos, está atrelado ao bônus, isso é uma das sugestões de boas práticas, né, trazer isso para uma remuneração variável para todo mundo. Então, isso é uma das maneiras, mas são várias maneiras, mas essa conversa tem que estar em todos os muros dentro da organização e para fora dos muros, com outros públicos, né? Porque quando você traz alguém de fora, né, alguma parte interessada, alguém para conversar, é como se o mundo dos executivos se expandem. E aí esses assuntos, né, a gente falou um monte de palavra aqui, agricultura sintrópica, regeneração, energia verde, desbancarização, a gente começa a ler o mundo de uma outra forma. A partir dessa leitura mais acurada, a gente consegue desenhar estratégias muito mais precisas. Aqui do meu lado, eu queria entender com você como que isso tem acontecido na Heineken, considerando que o seu cargo também é relativamente novo, né? Relativamente novo, tem 1 ano e 4 meses, 4, 5 meses, e eu acho que é um movimento interessante de trazer mais para o centro do negócio essa tomada de decisão, mas eu acho que é isso, eu não vou ser sozinho
a pessoa que vai conseguir realmente mobilizar tudo. Então, quando a gente fala de traduzir isso, por exemplo, para o nosso cliente, para o nosso consumidor, eu acho que aí deixa de ser uma estratégia exclusivamente de uma área como sustentabilidade, passa a ser um compromisso de uma área de marketing, de vendas, de supply chain e por aí vai. Eu acho que isso é muito importante. Concordo muito quando a gente fala de colocar nas metas dos executivos, para a gente isso é muito importante, a gente tem todos os nossos incentivos de longo prazo associados a algumas das metas, então principalmente a parte de inclusão e diversidade, consumo de água e carbono, são as que a gente escolheu, porque não dá para abraçar tudo também do ponto de vista de remuneração variável, mas isso ajuda muito também a direcionar, mas tem vários processos para a gente ainda otimizar. Quando o Estevão estava falando aqui de como é que a gente precifica isso, eu acho que as organizações têm muito para evoluir. Quando a gente discute, por exemplo, uma avaliação de projeto que traz, por exemplo, um ganho em carbono, um ganho em água, um ganho em biodiversidade, a gente não coloca isso para dentro da avaliação de projeto. E como é que você internaliza isso no P&L? Vai competir com sua campanha de marketing? É justo você fazer essa comparação ou você precisa de novos mecanismos para conseguir trazer isso para dentro da sua avaliação e falar, não, eu sou tão sério nessa conversa que eu precifico isso e tomo uma decisão também baseada nessa externalidade. E eu acho que isso ainda é uma evolução que a gente tem que seguir, né? E eu acredito muito que como a gente é parte da solução, não do problema, acho que a gente vai buscar essas ferramentas e isso vai trazer um novo padrão, né? E eu acho que as empresas de ponta vão setar um pouco essas expectativas. E eu também tenho uma crença pessoal, eu não vejo a sustentabilidade como um ponto de chegada, né? Eu acho que é uma jornada que a gente realmente vai perseguindo e a gente vai melhorando e a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu queria chamar a Fernanda para entender a visão dela no sentido de estar ali falando com o pequeno empreendedor, a pessoa que está querendo se bancarizar e, ao mesmo tempo, estar falando com o executivo que está olhando para o ESG. Como conectar todas as pessoas nessa ideia de ESG? Bom, essa é praticamente uma pergunta do milhão, viu, Mar? Mas eu acho que é super importante a gente levar em consideração 3 pontos importantes que todo mundo trouxe aqui nas suas falas. Acho que a primeira delas é olhar para metas, né? Então, essas metas elas precisam ser claras para todos os stakeholders. A segunda coisa, a questão das métricas. Então, eu preciso ter métricas, eu preciso ter números que vão me conduzir ao resultado. E eu acho que o terceiro ponto, novamente, não menos importante, é a questão do budget. Então, se faz necessário ter orçamento olhando para isso, né? E daí, quando eu trago um pouquinho para o ponto de vista da atuação de Conta Black e Afrobusiness, como Conta Black, a gente está num processo vigente de growth, então a gente está olhando muito para o aumento da nossa base de membros, sobretudo ampliando o nosso impacto, mas com isso, como nós nos posicionamos como um hub de produtos e serviços financeiros, a gente traz todos os nossos parceiros, que normalmente são empresas grandes do setor financeiro, para dividir esses impactos, né? Então, isso faz inclusive parte do nosso plano de ESG. Então, e uma coisa que eu acho legal ressaltar é que não importa o tamanho da empresa, eu acho que essas metas, métricas e budgets, eles precisam estar claros na estratégia independente do tamanho. O nosso desenho ele foi feito em parceria com a SAP e a gente olhou esses cinco anos para frente, exatamente olhando o viés ambiental, olhando o nosso próprio impacto como negócio, né? Então, de que forma que a gente reduz a nossa pegada e tudo mais, mas também trazendo ali um recorte de raça para esse tema, e a gente atua como um vetor de advocacy entre os nossos parceiros do mercado financeiro. Então, como as empresas que estão dentro do mercado financeiro, elas vão ajudar a mitigar os danos ocasionados pelo que a gente chama de racismo ambiental. Então, a gente olha bastante para isso. Acho que o segundo ponto é atuar para que o S ele não vire apenas um investimento de capital social privado. E não, acho que o S ele tem que ter amplitude, e a gente lidera discussões, inclusive, nesse sentido, para
trazer novos olhares para executivos e grandes empresas, exatamente de uma maneira mais estratégica e olhando isso de uma maneira transversal. E por último, a parte de governança, nós olhamos também para dentro, então desenho das nossas políticas, mas também a gente atua em todo o mercado fazendo advocacy desses processos de uma maneira única. Excelente. A má notícia é que a gente está nos minutos finais. E aí eu queria pedir uma contribuição de cada um de vocês para entender um pouco para onde vamos. Eu sei que esse também é outra pergunta de milhões, como a Fernanda trouxe aqui, mas em que ponto que a gente está como organização, como sociedade, para onde vamos para a gente conseguir trazer esse encerramento? Quer começar, Estevam? É uma excelente pergunta, para onde vamos? Eu vou responder isso com o mundo que eu acredito. Tá? Eu sonho um mundo em que o ESG seja parte de uma nova lente da gestão unicamente. Parece simplista, mas da mesma complexidade que traz o tema. Acho que ainda a gente vive, ainda não, tenho certeza, a gente tem vivido num mundo muito polar. É A ou B, é amo ou odeio. E eu acho que a gente precisa viver num mundo menos polar e que trabalhe em cima do modelo do E. É sobre gestão e é sobre sustentabilidade. É sobre respeito às pessoas e é sobre respeito à natureza. É sobre valorização do capital financeiro e é sobre valorização dos outros capitais que temos. Acho que ainda a gente caminha e passa por isso. Mas não tenho dúvida que as intenções de uma gestão e da liderança mais moderna e que pautada por coragem e ousadia, porque isso é chave hoje. Nós não temos as certezas. Mas se nós tivermos coragem e ousadia, nós vamos caminhar para esse mundo que eu acredito, que é um mundo em que ESG seja apenas uma nova lente de uma gestão que combina capital, respeito às pessoas, respeito à natureza e uma gestão de alta performance em igualdade. É esse o mundo que eu quero fazer parte, é esse mundo que eu acredito que nós que estamos aqui e aqueles que nos assistem também querem. Sinto às vezes um certo desgaste até da temática já, e eu não sei se vocês sentem isso por parte daqueles que optam por ignorá-lo. E acho que nós precisamos mostrar cada vez mais de que ESG e sustentabilidade é simples, é feito pelas práticas. E algumas pessoas, ocasionalmente, que nos assistem, ficam com aquela sensação, mas eu não sei nada sobre isso. Apesar de nós estarmos envolvidos, talvez, privilegiadamente mais no tema do que outros, sendo bem honesto com vocês, nós sabemos muito pouco ainda. A discussão sobre sou especialista em ESG acho que é equivocada em alguma parte. Até porque os diferentes contextos de negócio e a multidisciplinaridade do tema nos fazem mais ignorantes do que especialistas. O que eu quero dizer, em outras palavras, com isso é: o importante, meus caros, não é o quanto a gente sabe sobre sustentabilidade empresarial, sobre ESG, mas é daquele pouco ou nada que a gente sabe, é o que a gente põe em prática. O que importa é a prática. E é essa urgência que o mundo tem nos dado e que nós, ocasionalmente, não temos percebido. Nós precisamos agir. E agir no ambiente em que vivemos exige e exigirá cada vez mais ousadia e coragem de uma liderança. Agora ficou difícil, Mauro. Não, ficou ótimo, na verdade. Eu acho que a gente fica inspirado e eu sou um otimista por definição também nisso, né? Então, quando eu olho o que a gente era há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, eu sinto uma inspiração, porque eu acho que a gente tem evoluído muito nessa agenda. Eu escolhi minha carreira, eu me formei em gestão ambiental. Na época era a 3ª turma da Universidade de São Paulo, um curso que ninguém conhecia, e você olhava e falava assim, Mauro, você tá maluco em escolher algo como isso, né?
E era um pouco naquela aposta, naquela vontade, nessa vocação de trazer um sentimento diferente, uma proposta diferente para os negócios. Sempre quis trabalhar no ambiente corporativo e etc. Né? Quando eu olho, né, daquele momento, né, eu jovem entrando numa universidade e hoje, eu vejo que a gente tem evoluído. Então eu olho muito desse lado otimista. Né? E eu acho que para onde vamos, acho que vai muito nesse caminho da gente internalizar e massificar isso. Acho que isso que você fala é perfeito, porque a gente não pode ficar no campo de especialistas de ESG. Não é sobre isso. Né? É sobre como a gente aterriza isso dentro das práticas, é sobre como os negócios começam a falar e materializar isso também, porque a gente chama de top line, marcas, clientes e por aí vai. E toda a sua cadeia vai fazer parte disso porque precisa fazer parte, não é só porque é um ponto de diferenciação que hoje ainda é. Né? No futuro vai ser diferente, os pontos de diferenciação serão outros. Talvez quando a gente olha a qualidade anos atrás, era um ponto de diferenciação. Hoje em dia você precisa ter qualidade e algo a mais, né? E eu acho que é nisso que eu me inspiro muito. E acho que tem alguns dos valores da Heineken que estão muito relacionados aos meus valores pessoais, e acho que elevam um pouco o que eu espero que a gente consiga trazer lá na frente, né? E o nosso propósito é criar momentos de verdadeira união para inspirar um mundo melhor. E eu acho que é muito nesse sentido da polarização, que você traz. Eu acho que a gente precisa evoluir demais como sociedade para estar cada vez mais integrado, porque no final do dia o planeta é um só, as externalidades são comuns, são coletivas, e a gente precisa evoluir, e como consumidor a gente precisa fazer isso ser um ponto de transformação também. Então acho que é um pouco por aí. Eu espero que a gente consiga convergir mais do que divergir, e seguir nessa evolução. Acho que não vai ser um ponto de chegada, mas vai ser uma jornada muito mais gostosa de se viver. Fernanda, quer fazer uma contribuição final? Eu quero. Acho que o primeiro ponto, acho que a gente precisa entender que estamos no começo, né? Essa jornada, ela só está no começo, e a minha percepção é que a gente vive movimentos cíclicos quando nós falamos desse assunto. E por que cíclicos? Porque eu sinto que de tempos em tempos a mesma temática ela ganha uma nova roupagem e um novo nome. Então, lá atrás se chamava sustentabilidade, depois houve o movimento da diversidade, atualmente é o ESG, e cada vez que esses ciclos eles ganham novas roupagens, a gente acaba voltando um pouquinho para trás. Então, eu acho que quando você nos pergunta para onde vamos, eu acho que a gente precisa entender que esse é um novo começo, estamos apenas no começo da jornada, mas a gente precisa tornar essa jornada contínua. Então, ela precisa ter começo, meio e fim. E isso só vai acontecer quando a gente traz essa intencionalidade para esses processos. Os meninos falaram muito bem sobre o processo de democratização da temática, que não pode ficar somente no Olimpo, né? Então, acho que a temática ela tem que descer para todas as camadas da sociedade e até que chegue a um ponto que isso faça parte do dia a dia e desenvolva o que eu chamo de uma mentalidade ESG. Então, de que forma que a gente constrói produtos, serviços e toca esses negócios com essa mentalidade, sabe? Então, eu já avalio os meus impactos, eu já penso também no futuro, então acho que isso é super importante. Então, concluindo tudo isso aqui que eu falei, eu acho que é dado o momento da gente agir. Hoje a gente tem alguns balizadores que são fundamentais e norteadores em muitas situações, então a gente tem a ONU, o Pacto Global, que ajudam muito nesse processo de desenhos de metas e métricas das grandes empresas. Eu acho que se faz necessário cada vez mais agir para a gente conseguir chegar nesse futuro próspero que a gente tanto sonha. E aí agora o desafio da palavra final. Caroline, como que a gente pode encerrar com essa ideia de futuro e democratização, que é uma das palavras-chave aqui desse encerramento? Perfeito. Acho que muito foi falado sobre essa questão da polarização, e ela tem um efeito muito grande na gente, ser humano, que ela nos tira a esperança. A gente acha que está fora e que a gente não faz parte. E aí, se tem dois ingredientes aí, né, para
falta de esperança é o pertencimento e o protagonismo. Eu falo muito de nova economia, e nova economia é quando a gente coloca a porta fora da organização, né? Porque se a gente fica pensando, o ESG é porta para dentro. E porta para fora é o nosso agir no mundo. E o dia que a gente se dá conta, né, desse pertencimento e que o nosso agir e a nossa liderança importa, e que cada escolha, como bem falou o Estevão, nossa, muda o mundo, a gente se vê capaz e a gente se vê protagonista. Esse futuro é o futuro que a gente vai criar, mas que ele depende do que a gente for construindo hoje. Então, assim, ESG é muito importante, nova economia depende da gente, e esse futuro, né, esse legado que a gente deixa para a nossa posteridade, para as futuras gerações, depende do que a gente for fazer hoje. Então, eu termino essa fala com uma frase que eu amo, que saber e não fazer não é saber. Então, nesse caso, né, que tem tantos não seis para a gente, que a gente busque saber e que a gente aceite que os desafios é o que fazem a gente crescer, ser maior, e que são muitos nessa agenda de futuro, de desafios do mundo que a gente precisa abarcar. Eu queria agradecer a participação de todos, fico muito feliz que a gente tenha uma conversa tão produtiva nesse tema, e agora é o desafio, né, de continuar fazendo e trazendo resultados tão importantes. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença, Estevão, Mauro, Fernanda e Caroline, que acompanhou a gente remotamente. Lembrando que a gente está no mês ESG, então tem outras programações ao longo dos próximos dias, e eu aguardo vocês também no próximo painel. Obrigada e até a próxima.